Olá, viva, boa noite. Portugal continua a ser um dos países da União Europeia onde as desigualdades sociais são mais acentuadas. O fosso entre ricos e pobres foi diminuindo até há 3 anos, mas depois chegou a crise. As conclusões do estudo são claras. Portugal continua a ser um dos países da União Europeia com mais desigualdade social. Mas até 2009, o fosso entre pobres e ricos atenuou. Uma vitória social que a crise destrói agora, todos os dias. Os poucos ganhos que tivemos nos últimos anos foi essencialmente porque os indivíduos em pior posição na escala dos rendimentos viram a sua situação melhorar. Bom, neste momento vai haver um retrocesso nisso, quando nós pensamos nos cortes que está a haver nas prestações sociais. Porque as políticas sociais foram até então responsáveis pela melhoria dos rendimentos das famílias mais carenciadas. Ou seja, para isso contribuíram os apoios do Estado, os abonos, o rendimento social de inserção, tudo o que agora é tirado. Mas olhemos para a evolução do país. Portugal está menos pobre quando comparamos o ano de 1993 com o de 2009. Uma diferença de quase 5%. Mesmo assim, a última década abonou a favor dos que mais têm. No caso dos salários, 90% dos trabalhadores ganharam durante estes anos praticamente o mesmo. Mas os 10% mais bem remunerados viram subir os seus rendimentos. Responsabilidade, segundo o estudo, do aumento do nível de qualificação dos portugueses. Traduzindo em números, o rendimento das famílias entre 1993 e 2009 subiu generalizadamente, mas duplicou para os mais pobres e aumentou 67% para os mais ricos. Uma distribuição pouco equitativa, mas que mesmo assim permitiu uma quebra nos indicadores de desigualdade. O ano de 2009 marca o fim de um ciclo. As atuais políticas de combate à crise trazem claramente um retrocesso que, embora não tenha tempo suficiente para ser lido em números, traz algumas certezas. A diminuição das transferências sociais, o agravamento do desemprego, a própria existência de situações de precariedade laboral muito agudas são um caldo de cultura onde claramente a desigualdade se alimenta e vai crescendo. Cresce num país onde os níveis de rendimento sempre foram inferiores aos da União Europeia. Comigo, precisamente, Carlos Farinha Rodrigues, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, encarregue pela Fundação Francisco Manuel dos Santos deste estudo sobre desigualdades económicas em Portugal, cujos resultados vão até ao ano de 2009. Boa noite, Sr. Professor, bem-vindo. Estudos que nos dizem que Portugal continua na cauda da Europa nesta matéria. Exato, tal como foi referido na peça, nos últimos 20, 30 anos houve uma redução ligeira da desigualdade das famílias em Portugal. Só que isso não foi suficiente para que nós deixássemos de ser dos países da Europa com mais desigualdade. Nós tentámos, neste estudo, que é um estudo exaustivo sobre as desigualdades sociais em Portugal, quer na componente familiar, quer nas desigualdades salariais, identificar os seus determinantes. E, portanto, ou seja, quais são as raízes? Quais são as raízes da desigualdade? Bom, é evidente que uma análise... Isso um bocadinho ao país, não é? É intrínseco ao país, é intrínseco à forma como a nossa economia funciona, para ser mais exato. O processo de criação da riqueza não é independente do processo de sua distribuição. E, de alguma forma, nós temos um sistema que gera bastantes desigualdades. O que aconteceu nos últimos anos foi basicamente o seguinte: a posição relativa dos indivíduos mais pobres, dos indivíduos com menores rendimentos, viu-se claramente alterada para melhor. E, portanto, o fosso que separa os mais ricos dos mais pobres, de alguma forma, diminuiu. Isto tem a ver muito com as políticas sociais que, de alguma forma, foram direcionadas para esses setores. Se essas políticas sociais, ainda hoje os jornais falavam de cortes no rendimento social de inserção previstos no próximo Orçamento de Estado para 40 mil pessoas, cerca de 10 mil famílias, isso quer dizer que estamos também, desse ponto de vista, perante a perspectiva de uma regressão? Penso que sim, mas talvez valha a pena o estudo, como também foi dito, termina em 2009. Nós podemos questionar, então qual é a utilidade no presente deste estudo?
Eu estou convencido que uma das mais-valias deste estudo é que ele nos dá uma grelha de leitura das desigualdades, dos mecanismos de geração e de variação da desigualdade e que, portanto, nós podemos utilizar essa grelha, essa matriz, para perceber a realidade atual, onde ainda não temos números concretos sobre as desigualdades. E, de facto, o refluxo das políticas sociais terá necessariamente como consequência algum retrocesso naquilo que nós tínhamos ganho em termos de pobreza, em termos de desigualdade. E, portanto, de alguma forma, os números que hoje foram apresentados não me surpreendem. O rendimento social de inserção, desde a alteração da condição de recurso em 2010, sofreu profundas transformações. Transformações essas que têm duas componentes. Por um lado, a condição de recursos, a condição de elegibilidade tornou-se muito mais difícil, o que significa que há menos potenciais candidatos ao regime. Por outro lado, os valores do próprio subsídio são muito menores. Esses apoios sociais tiveram um papel fundamental também nos mais velhos, na pobreza. Sim. Nós, quando olhamos para a situação da pobreza em Portugal comparativamente à desigualdade, nós podemos dizer que na parte da pobreza, dos indicadores de pobreza monetária, a situação foi um pouco melhor que nos indicadores de desigualdade. Ou seja, aí, ainda que estando longe da situação ideal, houve progressos mais significativos. Só para termos uma ideia, em 93, a distância que separava a nossa taxa de pobreza da taxa de pobreza média da União Europeia era 6 pontos percentuais. Neste momento é 2 pontos percentuais. Portanto, houve alguma convergência em termos dos principais indicadores de pobreza. Por causa dos apoios sociais, uma vez mais. Em grande medida por causa dos apoios sociais. Onde está o RSI, onde está o complemento solidário para os idosos. Talvez aí valha a pena referir um aspecto que muitas vezes não é salientado, mas que, na minha opinião, é muito importante e tem a ver com a questão do RSI. Nós, quando discutimos as questões dos indicadores de pobreza, geralmente pegamos naquele que é o indicador mais conhecido, a taxa de pobreza, aquilo que o Eurostat designa por taxa de risco de pobreza. De facto, este é um indicador que nos diz, são os 18%, que nos diz quantos pobres há em Portugal. Mas há outros indicadores de pobreza igualmente importantes, nomeadamente a intensidade da pobreza. Talvez um exemplo muito simples permita explicar isto. Em Portugal, hoje, um indivíduo só é pobre se tiver menos de 400 euros. Mas se eu tiver dois indivíduos, um que ganha 390 e outro que ganha 50, ambos são pobres, mas a situação dos dois é muito diferente. Portanto, é necessário que nós tenhamos também em conta quanto pobres são os pobres. E as transferências sociais, em grande medida, atuaram aí. Reduzir a intensidade da pobreza dos mais pobres. Mas, quando nós temos políticas muito direcionadas, bem concebidas, bem executadas, os resultados aparecem. Só para termos uma noção, entre 93 e 2009, a taxa de pobreza dos idosos em Portugal desceu de cerca de 40% para 21%. Ou seja, foi uma redução muito significativa da taxa de pobreza dos idosos. Por exemplo, o mesmo não aconteceu com a taxa de pobreza infantil, que continua com valores altos e que praticamente não foi alterada. Mas a taxa de pobreza infantil tem a ver com a pobreza das famílias portuguesas, não? Sim, claro. Uma vez que as crianças estão dependentes das respectivas famílias. A pobreza das famílias, a pobreza das crianças é mais complicada que o caso dos idosos. E como é que se mede? Não é com rendimentos de 400... Mede-se da mesma forma, só que no caso das crianças, uma criança é pobre se estiver numa família que é pobre. Nós admitimos que, dentro das famílias, os recursos são igualmente divididos e, portanto, uma criança é pobre se vive numa família pobre. Se nós olharmos para os números, parece que nada se alterou e, de facto, em termos de indicadores de pobreza, não se alterou. Há, no entanto, uma ressalva que tem a ver com o seguinte. Nos últimos anos, houve um conjunto de políticas de apoio às crianças que foi implementada não através de transferências monetárias, mas através do apoio à alimentação das crianças na escola, distribuição de leite, ou seja, transferências em espécie. E essa não é captada pelos indicadores de pobreza, que só têm em conta os rendimentos. E, portanto, é verdade que a situação da pobreza infantil continua preocupante em Portugal, embora a sua leitura e a sua gravidade deve ser lida com algum cuidado por estes motivos que eu evoquei. O objetivo deste estudo
de alguma forma este estudo serve para traçar metas ou serve para a análise apenas? Ou apresenta remédios? Este estudo tenta identificar quais são as causas da pobreza e da desigualdade. Tenta identificar, na evolução que houve nos últimos 30 anos, quais foram os fatores que permitiram reduzir a pobreza e reduzir a desigualdade. E, portanto, dessa forma, dali podemos tirar ilações sobre o que é necessário fazer. Agora, é evidente que ele não propõe metas, nem era o objetivo do estudo, embora, quando nós referimos a questão das metas no âmbito da pobreza e da desigualdade, há que ter em conta que, por exemplo, a nível europeu, há neste momento aprovada uma estratégia, que é a Estratégia Europa 2020, que tem metas muito concretas no horizonte temporal 2020, que Portugal subscreveu, mas que neste momento ninguém fala em Portugal. Ou seja, é verdade que os acordos que nós assinamos têm que ser cumpridos, não só aqueles que assinámos com a Troika, mas também aqueles que resultam da nossa inserção no espaço europeu e em particular da Estratégia 2020. E não são cumpridos, por exemplo? Eles não são cumpridos no sentido que nem sequer são referidos. Desde que as políticas de austeridade passaram a ocupar o pleno da política económica em Portugal, as metas da Estratégia 2020 e da sua realização em Portugal praticamente desapareceram. Ou seja, todo o que se pode antecipar, até com base no estudo e na análise meramente empírica do estudo, é que estas desigualdades se vão agravar. Se é que não se agravaram de 2009 para cá. Como eu referi, nós não temos ainda informação clara sobre o que aconteceu desde 2009. É raciocínio dedutivo que estou a pedir. Se nós aplicarmos a mesma grelha de leitura, claramente eu receio que tenha havido uma inversão completa do ciclo anterior e que neste momento estejamos num ciclo de agravamento forte das desigualdades e da pobreza. E não há remédio? Bom, o remédio... Pelo que sabemos também da atuação política e do que se Em democracia há sempre alternativas. Agora, o que acontece é que a atual política é uma política que assenta em muito no corte das transferências sociais. Ora, dessa política não poderá resultar certamente uma redução da pobreza e da desigualdade em Portugal. Portanto, seria necessário inverter essas políticas. Uma sociedade com 18% de pobres e com tendência a aumentar é uma sociedade com problemas sociais e com problemas de conflitualidade social. Eu costumo dizer que os problemas da pobreza e da exclusão social são claramente um problema económico, são efetivamente um problema das famílias que vivem essas situações, mas são também um problema da qualidade da nossa democracia. Um país que tem os níveis de pobreza e desigualdade que Portugal infelizmente tem, é um país que tem uma democracia que é incompleta. Mas as questões ligadas à pobreza e à exclusão social, se não forem tidas em conta, se continuar este agravamento, podem pôr em causa a coesão social. E eu penso que esse é um dos aspectos mais importantes que nos merece o cuidado ao analisar as questões da pobreza e da exclusão social. Há uma conclusão deste estudo que me ficou, uma das que me ficou, que os 10% mais ricos têm um rendimento 17 vezes superior aos mais pobres. É isso, li bem. Isto tem a ver, baseia-se apenas nos rendimentos do trabalho. Não, o estudo diferencia duas componentes. Por um lado, os rendimentos familiares. E no caso dos rendimentos familiares, nós temos em conta todos os rendimentos das famílias. E é aí que foi possível detectar esta redução dos principais indicadores e, de alguma forma, o papel determinante que as famílias de menores rendimentos, que a melhoria das condições de vida das famílias de menores rendimentos desempenharam nessa redução da desigualdade. Uma realidade completamente diferente, mas complementar de certa maneira, o estudo que nós fizemos da desigualdade salarial mostra o seguinte: as desigualdades salariais em Portugal, ao longo do período que vai de meio dos anos 80 até 2009, aumentaram. E, portanto, nós temos aqui uma situação que é aparentemente contraditória, mas não é. Eu costumo dizer que elas são as duas faces da mesma moeda. E até nas suas justificações elas são simétricas. Enquanto nos rendimentos familiares é essencialmente a melhoria das condições dos indivíduos mais pobres que justifica a diminuição da desigualdade,
No caso da distribuição dos salários, é essencialmente os salários mais elevados que contribuem para o aumento das desigualdades. Desigualdades que, se perspectiva, deverão continuar a aumentar nos tempos mais próximos. Professor Farinha Rodrigues, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Obrigado. A tempestade governativa parece ter amainado por agora. Paulo Portas